Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar aí sobre os prismas, né? Estamos tratando da geometria espacial, né? E o nosso primeiro tópico aí com um maior nível de detalhamento é o de prismas, né? E o que seria um prisma, pessoal? Dá uma olhada nessa figura aqui, olha. Olha a nossa definição. O prisma é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, tranquilo. Ele possui, olha só, duas bases paralelas, tá vendo aqui, ó? Essa base aqui em cima e essa mesmíssima base aqui, elas são paralelas, um em cima, um embaixo. E formadas por polígonos. E as suas faces laterais são sempre paralelogramos. Percebeu? Então, você tem bases paralelas e as faces laterais são sempre paralelogramos. Ele vai receber o nome de acordo com o formato da base. Muito importante isso aqui, pessoal. Olha só esse daqui, ó. Quantos lados você tem aqui? 1, 2, 3, 4. Certo? Se você tem, por exemplo, 5 lados, né? Você vai ter aí um pentágono, né? Então, você pelos lados, se for 6 lados, hexágono e assim por diante, pelos lados você vai definir o nome do seu polígono, do seu prisma, melhor dizendo, né? Então, pessoal, aqui basicamente é uma fotinha só para mostrar. Vamos continuar. Quais são os elementos, então, do prisma? As bases, como dissemos, polígonos convexos congruentes, ou seja, medidas iguais, paralelos, lembrem, cima e embaixo, pertencentes a planos distintos, obviamente, né? Faces laterais, paralelogramos delimitados por dois vértices consecutivos de uma base e seus correspondentes da outra. Arestas laterais, lembra o conceito de arestas laterais, e altura, distância entre os planos da base. Então, a sua altura é a distância entre esse plano e esse outro plano aqui, tá bom? Na base. Você pode ter um prisma reto, isso aí a gente falou rapidamente no finalzinho da última aula, né? Você pode ter um prisma reto e um prisma oblíquo. Ó, dá uma olhada aqui. Reto e oblíquo, assim, tombado, parecendo aquela torre de Pisa, né? Regular, né? Prisma reto cujas bases são polígonos regulares, lembra? Suas faces laterais são retângulos congruentes. Muito bem, vamos ver então, vamos analisar aí a área da base, né? A área total, vamos falar das áreas do prisma, ok? A área lateral, pessoal, vai ser de acordo com o formato das suas faces laterais, tá bom? Aqui no caso, como que era mesmo que você fazia a área do retângulo, por exemplo, né? Você fazia um lado vezes o outro, lembra? Tipo, a largura vezes a altura. Né? Como você tem aqui nessa figura, por exemplo, quantos lados, quantas faces você tem? Você tem uma, é um triângulo, né? Veja aqui na base que você tem 3 lados, então é um triângulo. Então, você vai ter uma face, 2 faces, 3 faces. Então, você faz a área de cada face, né, vezes 3 nesse caso, pronto, você tem a área lateral. E como que você faz para saber a sua área total? Aí é meio fácil de deduzir, né, pessoal? Você vai a somatória das suas faces laterais mais as duas bases é a sua área total. Então, a área total é igual a 2 vezes a área da base, né, que é de baixo e de cima, mais a área lateral que a gente acabou de determinar. E o volume, quanto líquido ou quanta matéria cabe aqui dentro? Né? Então, vamos só recapitular que isso aqui é bem importante, tá, pessoal? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Por que isso aqui é importante? Porque tem, às vezes, exercícios que gostam de trabalhar com pegadinhas aí para você converter, né? Ou então para você saber do que ele está falando. Então, o mais usual da gente ver aí, só para recapitular, é 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico, 1000 litros e 1000 centímetros cúbicos, 1 litro. Né? O volume do prisma, como que seria? Como que eu calculo? Esse é sempre igual, pessoal. Muda às vezes um pouquinho ali, uma ali a gente vai ver pirâmide, tem uma diferencinha, mas praticamente todos os casos é a área da base vezes a altura. Tá bom?
Vamos pegar aí alguns prismas bem específicos, né? Paralelepípedo e o cubo. Né? O paralelepípedo é um prisma cujas bases são paralelogramos. Ok? Você pode ter o oblíquo, que é aquele tombadinho lá, ou o reto retângulo, que é um reto, né? Como a gente viu ali o prisma reto. Bom, o que a gente tem aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho para você poder enxergar um pouco melhor. Né? Você tem aqui esse A, você tem altura não, perdão, o outro lado B, e você tem a altura C. Ok? Essas são as medidas do seu paralelepípedo. Tá bom? A área da base, como é que a gente faz? A área da base, eu coloquei aqui AB, né? Na verdade, é como a gente calcula mesmo num quadrado ou num retângulo. Né? É o lado A vezes o lado B. A área lateral, como é que faz? É 2 vezes BC mais AC. Ok? 2 vezes BC, né? Porque 2, tem 2 aqui, ó. Vezes AC. Ok? Também tem uma aqui na frente e uma atrás. Então, 2 vezes BC mais AC. E a área total, pessoal? Aí, basicamente, é você pegar e fazer a somatória de tudo. Para facilitar um pouco, eu prefiro usar esse formato aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui de amarelinho, para ficar mais destacado. 2 vezes AB mais BC mais AC. Ok? O volume, pessoal, é a área da base vezes a altura. No caso, a área da base não é A vezes B, pronto, a área da base mais a altura é o C. Por isso, é o A vezes o B e o V e vezes o C. Desculpa, até eu falei errado, né? É a área da base vezes a altura. 1000 perdões. A área da base vezes a altura. Então, a área da base é A vezes B, vezes a altura, que é C, ali, ABC, ok? A diagonal, muito importante isso aqui, pessoal. A diagonal do seu paralelepípedo, da base dele, melhor dizendo, você tem uma diagonal na base e uma diagonal dentro aqui, dentro do paralelepípedo. Né? A diagonal da base Dzinho, a diagonal do paralelepípedo D maiúsculo. Ok? Você calcula como? A diagonal da base, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Diagonal do paralelepípedo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Tem que decorar mesmo, é uma formulazinha muito recorrente, muito usada. Se você decorar, é melhor, para você já chegar nisso aí, tá bom? O cubo, pessoal, o cubo, na verdade, ele é bem simples, né? Qual que é a área da base? Ora, a área da base é um lado vezes o outro, só que é um quadrado, né? Então, é A ao quadrado, A vezes A. Né? Qual que é a área lateral? Você não tem aqui 4 faces, 2 aqui e 2 ali atrás, que a gente está vendo? Então, é A ao quadrado vezes 4, ou 4A ao quadrado. A área total qual que é, pessoal? Ora, é só você pegar as duas bases, né, de baixo e de cima, 2A ao quadrado, mais as áreas, mais as faces, né, laterais, que são 4A ao quadrado. Isso aí vai dar aqui a área total igual a 6A ao quadrado. E também temos aqui a situação da diagonal da base e do cubo. Ok? A diagonal da base, ó, D igual a A vezes raiz quadrada de 2, e a diagonal do cubo, D igual a A vezes raiz quadrada de 3. Ok? Aqui você tem como você chega nesse valor. E, por fim, pessoal, temos a planificação. A planificação é uma forma de apresentação possível. Olha um cubo, por exemplo. Você tem aqui, essa é a tampinha de cima, né? E aqui você tem as áreas laterais. 1, 2, 3, 4, né? Com a tampinha em cima. O paralelepípedo, mesma coisa, pessoal. Você tem as laterais aqui, né? Menores, as faces aqui maiores e tem a tampa aqui em cima. E o hexágono, pessoal, aí não precisa nem... Você só contar os lados, você já sabe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Né? O resto aqui tudo, ó. 3 você tem 2 lados e a tampa, né, em cima. Muito bem, vamos fazer alguns exercícios. Olha, Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Vamos lá. Aqui, pessoal, olha só, você tem base redonda. Se é base redonda, pessoal, só pode ser o quê? Algo redondo. Uma face redonda. O que é redondo? É um cilindro. Esse daqui, ó, imagina aquela lata de soja, sabe? De óleo de soja.
É exatamente isso aqui. Isso aqui é todo o corpo, digamos assim, da sua lata de óleo de soja lá, ok? Então, de cara, você já descarta a B e a C aqui. É um cilindro, ok? E aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a gente dá o nome aqui de acordo com os lados da base? Pois é. Então, a gente sabe que é um desses três aqui, ó. Tronco de pirâmide, prisma e tronco. Prisma de base pentagonal. Só esse menciona o pentágono aqui, né? Então, só pode ser esse. Esse aqui está na cara, né? Que é uma pirâmide, né? Você tem aqui, ó, três, um lado, o outro lado, ok? Então, a alternativa correta aqui nesse caso, opa, deixa eu selecionar minha caneta aqui que ficou faltando isso. Vamos lá? A alternativa correta aqui é essa primeira, ok? O reservatório de água de certo edifício tem a forma de um paralelepípedo reto retangular, com base de dimensões internas 3 metros por 4 metros, conforme a figura a seguir. Aqui, ó, 3 metros, 4 metros. De acordo com as condições do edifício, por medida de segurança, recomenda-se que no reservatório deve ficar retida uma quantidade de água correspondente a 18 metros cúbicos. Quanto que era mesmo 1 metro cúbico, pessoal? Era 1.000 litros, certo? 18 mil litros para combater incêndio. Então, você tem que deixar aqui, ó, dentro 18 mil litros ou 18 metros cúbicos para combate a incêndio. Para atender essa recomendação, o ponto de saída de água destinado ao consumo diário dos moradores e do condomínio deve ficar a uma determinada altura H. Então imagina, você vai encher isso daqui. Tudo que o condomínio vai consumir vai ter que chegar até um ponto em que vai sobrar sempre 18 metros cúbicos. Então, esse caninho aqui, ó, ele tem que estar exatamente na altura aqui dos 18, né, para o caso de ser usado ali, né, para incêndio. Então, tudo que pode... O que você vai ter que fazer? Bom, vamos ler primeiro, né? Aí a gente chega, mas já está bem claro o que ele vai perguntar, né? Para atender essa recomendação, o ponto de saída de água destinado ao consumo diário dos moradores e do condomínio deve ficar a uma determinada altura H do fundo do reservatório. Ou seja, isso aqui é o que vai, é onde você vai conectar para levar a água para as pessoas. Abaixo dele, ou seja, ele vai ter que estar um pouquinho acima ou na linha aí dos 18 metros cúbicos que vão ser destinados somente para apagar o incêndio. O que ele pergunta? Nessas condições, a altura, o H ali, né? O Hzinho ali, ó. A altura da saída da água para consumo diário deve ser pelo menos de... Então, ele quer saber qual é essa altura, né, que eu vou ter que calcular para que a água que vá ser consumida, né, seja pega aqui por esse caninho, né, e o resto, os 18 metros cúbicos, fique abaixo ali, destinados para combater o incêndio. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer isso aí? Nós vamos calcular o total, o volume, a capacidade volumétrica total desse paralelepípedo retângulo, né, e a gente vai depois achar ali essa altura referente aos 18 metros cúbicos. Vamos lá, então, ó. Como que é o volume total? Vou por aqui, ó, volume total. Lembra do paralelepípedo? É A vezes B vezes C, não é? Então, eu tenho aqui... na verdade, eu nem preciso calcular tudo, viu, pessoal? Eu já posso pegar... Como ele já está me dizendo já que é 18 metros cúbicos, eu vou até apagar aqui, 18 metros cúbicos, eu já vou colocar aqui que é o volume, né? É igual a A vezes B vezes C, ok? E o volume que eu tenho que ter ali da água destinada a apagar incêndio é 18 metros cúbicos. Um lado eu tenho 3 vezes o outro, 4 que eu tenho lá também. E o C não tenho, né? Isso aqui vai me dar que é 12C é igual a 18 metros cúbicos, certo? Esse C passa dividindo lá, você vai ter, eu acho que é 1,5. Vamos fazer esse cálculo aqui. 18 dividido por 12. Vamos lá, 1,5, exatamente. Então, você vai ter que a sua altura é igual a 1,5 metro, né? Porque você vai cancelar 3 com 3 aqui. Então,
A resposta certa aqui é 1,5 m. Tem que ser a altura da saída da água para o consumo diário. Ok? Para fabricar, outra questão aí, para fabricar um único microchip de 32 megabytes de memória, figura 1, usam-se 1,6 kg de combustível fóssil e 72 gramas de substâncias químicas, conforme a enciclopédia do estudante Estadão. É necessária ainda toda a água contida em um prisma reto de base quadrada, figura 2. Então, aqui você tem na figura 1 um microchip, né? E você tem aqui na figura 2 o prisma reto, né, que vai conter toda a água necessária para a fabricação desse chip aqui do lado, né? Aí ele pergunta, sabendo-se que a densidade da água ou massa por... Já até, ó que bonzinho, já até dá como que é o cálculo da densidade. Ou massa por unidade de volume, sabendo que essa densidade da água é de 1 grama por ml, pode-se concluir que a massa da água usada para fabricar esse microchip é igual a... Pessoal, basicamente, se eu sei que eu tenho que ter tudo isso daqui completinho, para fabricar isso aqui, eu nem preciso me preocupar com medida de nada. Eu preciso saber quanta água que cabe aqui para eu saber responder a pergunta. Ele quer saber pode-se concluir a massa da água usada para fabricar esse microchip é igual a... Então, vamos lá. Né? Aqui você tem um prisma, não é? Como que é que eu calculo o volume? O volume é a área da base vezes a altura, certo? Ora, então vamos lá. O volume é igual à área da base, 5. A base é quadrada, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 28, que é a altura aqui, isso vai dar 700. 700 o quê? Centímetros. Né? E aí, pessoal, ele fala aqui da densidade, eu tenho que calcular. Ora, densidade, se você não lembra aí, está no próprio exercício, é igual a massa dividido pelo volume. Né? O que acontece, pessoal? Ele já está dizendo já que a densidade da água é 1 grama por ml. Né? Então, essa informação eu já tenho, o exercício me deu. Então, eu substituo aqui 1 é igual a massa, que eu não sei, é o que ele está me perguntando, dividido pelo volume que eu tenho, que é 700. Passo esse 700 aqui multiplicando, eu vou ter que a minha massa é igual a 700 gramas. Ok? 700 gramas. Vamos ver aqui? Muito bem, é a última alternativa. Vocês viram que não é difícil, né, pessoal? Esse tipo de exercício assusta, né? Você olha, meu Deus do céu, dá ali a largura do chip, você fica, meu, como que eu vou pôr? E não é nem nada desse troço de outro planeta, né? Enem 2017, olha só. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Né? Então, o que acontece? Olha o que ele vai perguntar. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é... Então, pessoal, como que eu sei... Ó, ele me pergunta a forma geométrica da superfície. Então, ele quer que eu diga qual é a forma geométrica, qual é o nome geométrico da superfície. Ora, eu tenho aqui, olha... Aí você fala assim, é um quadrado, né? Não, pessoal, olha só. Para você, como que você tem um prisma? Você tem que ter uma base, né, paralela a outra. Essa base aqui não está paralela. Ó, eu tenho uma linha aqui em cima e aqui eu tenho um quadrado. Não pode ser. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Se você pegar aqui, ó, e inverter, vou fazer assim, mas já já eu abaixo aqui para você conseguir enxergar, tá? Olha só. Aqui já fica bem mais claro, né? Ó, olha que coisa. Você tem a base sendo esse triângulo. Percebeu? Você tem um triângulo aqui em cima e um triângulo aqui embaixo. Vamos voltar à figura. Voltando. Calma. Ainda um pouquinho mais. Opa! Quase, 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 quase. Um pouquinho mais. Isso, beleza. Tetraedro? Não. Pirâmide? Não. Tronco de pirâmide irregular? Não, não é tronco, né, pessoal? Prisma quadrangular reto? Não, não é um quadrado, é o prisma. Deixa eu voltar aqui para minha caneta que eu esqueci. O Word é assim, né? Você tem que ir lá e fazer no braço mesmo. É um prisma
triangular reto. Muito bem, prisma triangular reto. E agora, pessoal, a nossa, que eu acredito é a nossa última questão. Olha lá. Enem também, hein? 2015. Uma carga de 100 contêineres idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses contêineres. Figura 2, vamos ver? Aqui, ó, 32 por 10, maravilha. Aí o que ele quer saber? Ó? De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada, ou seja, tem que usar toda essa área mesmo. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, que tem que usar toda a área, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é... Pessoal, está claro aqui, como é que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir a minha área total aqui, para que eu possa calcular a área de cada container e saber quantos containers vão ser colocados aqui e quantas pilhas que eu vou ter subindo para eu calcular essa altura, não é? É o que ele quer, ó. A altura mínima a ser atingida é. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo mais fácil, né? Vamos calcular a área aqui desse lugar aqui destinado a guardar os containers. Como que é? É um quadrado, né? Então, é um lado vezes o outro. A área aqui é 32 vezes 10, já dá para fazer até direto, né? 320, o quê? Metros quadrados. Muito bem. Aí eu vou para cá e eu tenho que calcular o container. Esse container tem formato de quê? De um paralelepípedo, né? É um prisma. Muito bem. Como que eu faço lá para saber a área, né, que é o que eu preciso saber, desse prisma, né? Como que é? Você faz a área dele é igual a esse lado aqui, né? Vezes esse lado aqui. Não, cuidado, hein? Esse lado, essa aqui é a altura, hein? Só falei para saber se você estava esperto. Essa é a altura. É um lado vezes o outro, certo? Para eu saber. Aí eu não preciso saber o volume, eu preciso só saber a área da base, ok? Então, eu vou lá, esse lado, vezes esse lado que ele me dá, que é 6,4. 6,4 vezes 2,5. Vamos fazer essa continha aí, eu acho que dá 12, será que é isso? 6,4 vezes 2,5 vai me dar 16. Olha, passei longe, hein? Mas ainda bem que a calculadora me ajudou, né? De novo, o seu Word aqui me atrapalhando. Vamos lá. Então, a área é o quê? É 16 metros quadrados. Né? Bom, cada container tem 16. Numa área de 320, eu tenho que encher essa área, não posso nem ultrapassar, nem deixar sobrando espaço. Então, 320 dividido pelos 16 metros quadrados de área de cada container, eu vou ter 2, 0 aqui, né? Mais baixo esse 0, mais um 0 aqui. Ou seja, eu vou poder pôr 20 containers aqui. Beleza, só que o exercício diz que é uma carga de 100 containers. Ora, se eu tenho 100 containers, imagina, ó, o primeiro nível aqui, você encheu tudo isso aqui de containers, 20 containers. Aí você tem mais 80. Então, você vai fazer níveis. Quantos níveis você vai ter que fazer? Divide 100 pelos 20, você vai descobrir que tem 5 níveis aí de containers enchendo toda essa área. Deu para entender? 5, né? Agora, eu sei que a altura de cada container é 2,5. Então, eu multiplico aqui os 2,5. Quantos níveis de containers, de 20 containers são? São 5, né? Então, multiplico isso por 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2, 10, 12,5. Essa, 12,5 metros, né? 12 metros e meio, melhor dizendo. Então, a altura aí desses 100 containers empilhados aí nesse espaço vai ser de 12 metros e meio. Vamos ver aqui, 12 metros e meio. Alternativa A. Ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e, sobretudo, entendido, né? Como diria o professor Paulo Ferreira.
E é isso aí, estamos juntos. Na próxima aula a gente vai falar aí mais um pouquinho sobre geometria espacial, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.